Olá, gente. Boa tarde. Meu nome é Alisson, professor de Geografia, né? Eu queria agradecer primeiramente a oportunidade, né, que estou tendo aqui de transmitir essa aula para vocês. Eu sei que vocês estão num momento aí, todo mundo de isolamento social, todo mundo se prevenindo, né? Mas mesmo assim, vamos continuar ainda estudando, vamos continuar ainda aprendendo. Quero mandar um abraço também para todos os professores de Geografia, né? Estou representando vocês, tá, pessoal? Quero mandar um abraço também para a Escola Fábio Correia, né? Todos os professores lá também, são meus amigos, estão no período também de isolamento. Massa, vamos continuar a aula, certo, gente? Ó, a aula de hoje vai ser sobre redes de comunicação e o mundo atual, beleza? Então a gente vai ver nessa aula um pouquinho como é que funcionam as redes, quais são os tipos de rede de comunicação que existem, certo? Vamos ver um pouquinho sobre internet, saber como é que funciona essa rede, que a gente não consegue muitas vezes se desconectar. Certo, gente? Vamos começar a aula. Ó, para início, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre globalização, tá? Globalização, aquele processo lá que vocês já viram, de aldeamento, né, de cercamento. O que é uma aldeia? O que é que vocês veem como uma aldeia? Aquele ambiente, né, que as pessoas estão mais próximas, estão mais juntas, mais conectadas. Então, a globalização tem essa função, quer distribuir essa função de organizar. Então, o conceito que a gente vai observar é o seguinte: é o processo de integração da economia, né, da cultura. A globalização trouxe valores possíveis, né? A gente vai ver que a globalização traz um movimento do modelo técnico, científico e informacional. O que é esse movimento? É um movimento onde integra ciência, técnica e informação. Então, essas três ideias, elas vão caminhando juntas, né, para o processo de desenvolvimento da população. Ok? Vamos lá. E aí eu trouxe uma imagenzinha para vocês, certo? Essa imagem aí mostra o processo de evolução do homem, né? Vai do homem, ele se mudando a sua fisionomia, começando com o macaco lá, né, evoluindo, ficando um homem ereto e voltando para as suas origens, né? Mas vocês observam na imagem que a volta à origem é uma volta meio que diferente, né? Existe um processo técnico ali de informação, onde o homem está no computador ali meio curvado. Então a gente está vendo que o homem ele caminha para o mesmo ponto de partida. Ok? Mas um pouquinho mais para frente na aula a gente vai observar essa outra imagem aí, a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. Ok? Mas vamos lá. Gente, então a gente está falando sobre comunicação, estamos falando sobre globalização, aldeamento, tudo isso aí. Mas o melhor meio de comunicação que a gente vai poder observar são as BRs, né? Que são os meios físicos, certo? São os meios mais físicos, e a gente vai observar aí que a BR ela liga pontos, certo? Liga alguns pontos de cidades, e isso faz com que haja uma integração, haja uma maior comunicação, certo? Então a gente vai começar a ver que alguns escoamentos de mercadorias que a gente compra, né, passam por essas BRs, e para exemplo de BR, para exemplo de rodovia, eu trouxe aí a BR-101. Se vocês observarem na imagem, gente, a BR-101 ela vai do extremo norte, tá, até a região sul do Brasil. Então é uma BR gigantesca que guia todo o litoral, certo? E através disso a gente consegue escoar várias mercadorias para várias capitais diferentes, e isso é muito importante para o processo de comunicação, né? Para o homem continuar se comunicando, trocando mercadorias. Um outro meio de comunicação também que a gente vai observar são os gasodutos, né? Professor, o que é um gasoduto? O gasoduto é um meio de transporte, certo? De gás, certo? Então o gás ele passa por toda essa tubulação aí. Mas, professor, isso não é um meio de comunicação, não. Isso é uma técnica, né, professor? Não. Veja só, é uma técnica, porém também é um meio de comunicação. Por quê? Esse gasoduto especificamente ele vai ligar a cidade da Bolívia, certo, com o Brasil. Então o gás ele vai passar por enormes tubos, né, da Bolívia até o Brasil. Então é um sistema, é um meio de transporte, certo, e um sistema de interação, de comunicação entre estados diferentes, né? Lembrem-se, quando eu falo estados, eu estou falando também de países diferentes. Cada estado possui, cada país possui seu estado, certo? Vamos lá, gente. E aí, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a fibra óptica, certo, gente? Então, professor, o senhor começou a falar aí de BR, começou a falar de globalização, meio técnico, informação e tal, mas aí, o que é comunicação, finalmente? Gente, a comunicação atual da gente está vinculada a esses cabinhos aí de fibra óptica. Porque o que é esses cabos? Tá? É um filamento flexível de transporte fabricado a partir do vidro, plástico. E aí a gente vai observar que existe uma técnica para a formação desses cabos, certo? São cabos de vidros finíssimos, certo? Que começaram a ser instalados
a partir da década de 80, no final da década de 80, e são cabos que vão submarino, tá? São no fundo do mar. Professor, no fundo do mar? Gente, no fundo do mar. Por quê? O fundo do mar é um ambiente, o assoalho oceânico, certo? É um ambiente onde as pessoas, onde tem maior liberdade, né, para trafegar essas informações. Professor, mas aí esses cabos de fibra óptica servem para quê? Esses cabos, gente, servem para transmitir informação. O homem inventou esses cabos para fazer deles meios de transporte, certo, de informação. Mas como é que funciona? Esses meios a informação é transformada em luz, certo? A informação transformada em luz e passam por esses cabos. Então há uma velocidade muito grande nesse meio de comunicação. Então a fibra óptica é um sistema de transporte dessa informação muito importante para que a gente comece a utilizar aí nossos celulares, para que a gente comece a utilizar nossas redes sociais. Ok, gente, vamos continuar. Uma outra coisa que a gente vai ver também, certo? Essa imagem aqui tá mostrando aí como a gente é conectado com esses cabos de fibra óptica. Pode observar aí, tem a América Latina, né? O continente africano, a gente vai ver a Ásia, vai ver a América do Norte. Então, todos esses ambientes, todos esses territórios, todos esses países, eles estão conectados por meio desses cabos de fibra óptica. Então, vocês veem a importância dessa conexão para que o mundo realmente se torne uma aldeia global. Mas a gente vai observar direitinho que não é bem assim que funciona. Ok, gente? Vamos lá. Um outro sistema de transmissão de informação vai ser os satélites, tá, gente? Os satélites, eles são sistemas de transmissão de informação, porém, nos satélites há um valor maior para transmitir essa informação. Por quê? Os satélites são mais caros. Enviar um satélite para o espaço demanda tempo, demanda recursos financeiros. Muitas vezes, o envio desse satélite para o espaço não vai funcionar, porque muitos satélites quebram, né? Muitos satélites não conseguem atingir o objetivo final, que é de transmissão, e isso já demanda muito recurso e tempo. Então, o que acontece? O meio mais utilizado para a gente hoje em dia é a fibra óptica. Ok, mas a fibra óptica e o satélite, eles funcionam como uma transmissão de informação, que é o satélite, e um como meio de transporte dessa informação, que vai ser a fibra óptica. Ok, espero que vocês estejam entendendo aí, tá? Desculpa aí que eu falo um pouquinho rápido, mas sempre funciona no final. Massa? Vamos lá, continuar. Gente, então a gente vai para uma parte aí que fala sobre a globalização e a sociedade da informação. Então a gente está vendo que esse processo de globalização é um sistema que vai evoluindo, certo? Vai evoluindo e caminha para que a população fique mais integrada. E aí a gente vai ganhar um novo título. A sociedade vai ganhar um novo título, que somos nós, né? Vai ganhar o título de Sociedade da Informação. Mas, professor, o que quer dizer isso? A globalização é baseada na circulação da informação. Surge assim a Sociedade da Informação. E qual o conceito que a gente tem para ela? A gente vai ver que a Sociedade da Informação vai ser a população se interagindo mais e começando a utilizar os recursos de informação para seguir. Ok? Vamos lá, continuar. Aí está a fotinha para vocês aí da internet, integrando tudo que vamos falar sobre ela. Vamos lá. Gente, então a gente viu que a fibra óptica é um sistema de transporte dessa informação, mas como é que funcionava antes da fibra óptica existir, antes da fibra óptica realmente ganhar essa potência que é hoje para que a gente utilize? Antes, a fibra óptica, certo? Os sistemas de interação funcionavam mais para a transmissão de mensagem. Então, o primeiro sistema de mensagem que foi inventado foi o webmail. Então, através do webmail, as pessoas trocavam mensagens, só quem trocava mensagem antes eram os governos, tá? Depois evoluiu para as universidades para ter uma maior comunicação, e depois, muito tempo depois, que começou a evoluir para ter essa liberdade entre nós aí, e a gente conseguir trocar essas mensagens também. Então, vocês estão vendo que o processo de troca de mensagem foi uma coisa gradativa, teve uma evolução. Não foi simplesmente chegar, inventar o meio de transporte, inventar o recurso e jogar para o povão, não. O povão teve que esperar aí sua vez, e aí no finalzinho que a gente começou a utilizar. Mas a gente vai ver que existiu também, certo? O surgimento de um recurso chamado internet. Tá? Essa internet aí que a gente utiliza hoje em dia, certo? Essa internet que a gente quase não vive sem ela, muita gente aí fica conectado 24 horas. Vamos entender aí o que é a internet. Gente, a internet
é um sistema, certo, que integra todas as informações do mundo. Então, todos os países que tiverem a oportunidade de querer salvar mensagens, certo, de transmitir essa informação, transmitir imagem e deixar disponíveis na internet, certo, essas informações vão ficar disponíveis para quem quiser e quem tiver acesso a ela. Então, professor, não entendi nada. Vamos lá. A informação vai estar lá, cada país vai ter a sua quantidade de informação. Por exemplo, a gente está fazendo essa gravação aqui agora, certo, ao vivo, e vai ficar disponível lá no YouTube. Então, o Brasil vai ceder essa imagem, vai ceder essas informações para o YouTube e vai ficar disponível para todo mundo assistir. Massa? Então, isso aí é um processo de que o Brasil está interagindo com essa informação. Mas, se o Brasil não quisesse transmitir essa imagem para todo mundo, quisesse transmitir só para o Brasil, aí seria diferente, certo? Não ia entrar na internet, ia entrar num sistema interno chamado de intranet. Então a internet é uma coisa muito além, é uma coisa que vai integrar o mundo inteiro, certo? São informações que vão ficar disponíveis para o mundo inteiro. Então, para isso, é preciso ter um acordo entre países, é preciso deixar disponível na internet as coisas, tá? Então, não é uma coisa tão simples não. Vamos continuar. Ó, gente, a gente vai ver aqui, tá, nessa imagem do globo, tá? Essa imagem é uma imagem de 2014, não é uma imagem tão atual. Vamos lembrar um pouquinho aí agora de cartografia, tá? Vamos ver se vocês são fera mesmo. Ó, cartografia. Nessa imagem está mostrando, né, os continentes do mundo, e aí a gente está vendo que em cima tem a legenda do mapinha, e a gente vai ver, em cima vai ter o título, embaixo vai ter a legenda. Na legenda vai estar de 100% de cores, na paletinha de cores lá, vai estar de 100% a 0. Tá? Então 0% a gente vai ver os países que não têm acesso à internet, tá? E 100% vão ser os países que têm a maior quantidade de acesso. Vamos ver que Estados Unidos, né? Partes da Europa, tem um sistema de internet no 100%. Vamos ver que o Brasil está numa transição, a gente não consegue saber se o Brasil está 20%, se o Brasil está 40% ou 60%, o Brasil está meio que numa coisinha diferente, mas eu acredito que seja 40%. E vamos ver 0% África, alguns países do sul da Ásia, né, gente? A gente está vendo que a internet não é uma coisa que integra o mundo inteiro. Já cai naquela ideia que eu falei para vocês de que a internet não era uma coisa tão livre assim para o mundo inteiro. Ok, então a gente consegue ter uma comparação de que continentes não estão totalmente inseridos no sistema chamado de internet. Ok, vamos continuar. Ó, e aí, certo? Com a chegada da internet, a gente vai ver que existem agora alguns meios de comunicação. Por quê? É difícil você divulgar na internet, tá, gente? Era difícil divulgar na internet porque era muito caro. E tinha que inventar um sistema que as pessoas tivessem um acesso maior, né? Fosse uma coisa mais fácil, uma coisa mais prática. Ok? E aí inventaram a televisão. Né? No sistema de televisão, anteriormente, era um sistema meio analógico, né? Tinha que ajeitar lá a antena, aquela frequência, ela botava aquele bombrilzinho. Não sei se vocês chegaram a colocar o bombrilzinho, eu coloquei, tá, gente? Bombril na antena da televisão para pegar direitinho, tal. Mas quem não chegou, né? Quem está chegando agora, está chegando a ver televisão agora, já pegou esse sinalzinho bonitinho aí digital, né? Por meio de satélite, todo mundo bonitinho, conversorzinho digital, não precisa de muita antena para estar mexendo. Então, esse sinal já é um sinal mais atual. Mas, no surgimento da televisão, a gente vai ver que a televisão funcionava como um meio de disseminação de informação. Quem nunca assistiu um programinha que você quer assistir na TV, assim na Globo ou em alguma outra TV aí que vocês assistam, quem não assistiu um programinha diferente e, de repente, chega aquele comercial lá falando sobre aquela roupa ou falando sobre aquele celular que você queria comprar e tal, e você começou a ter desejo, ou muitas vezes nem sabia que existia, mas começou a mostrar na TV lá nos comerciais, e você começou a ter vontade de obter aquele bem. Isso serve para um sistema de comunicação em massa. Então, a internet não era tão disponível porque era cara, porém, as televisões lá ficavam disponíveis para quem quisesse, e a informação era obrigada a ser passada, você era obrigado a assistir na TV aquele comercial, certo, gente? Então, isso a gente está vendo que faz parte de um processo aí econômico, né? E a gente está vendo que a economia está movimentando agora esses meios de comunicação. Professor, então quer dizer que antigamente as economias não movimentavam esse sistema de informação, não? Não, movimentavam, né, de fato. Porém, como era um sistema muito caro, eram muitos recursos, não era tão disponível, tá? E as pessoas deixavam disponíveis, ok? Vamos ver o próximo
a próxima ideia. Ó, sistemas de massificação, tá? Então estou falando para vocês aí que existem aí os sistemas de comunicação, e esses sistemas de comunicação eles funcionam para a massa, certo? Para a grande população, para as pessoas, certo? Mas como é que funcionam esses sistemas assim? Como é que eles nos coordenam? Como é que eles nos levam? Tá? Então, vamos lá. Você está assistindo essa aula por meio de uma TV ou pela internet, certo? Mas se a aula ficar disponível só na internet e você não tiver um auxílio de uma TV, não tiver internet, não tiver conectado, você fica escanteado, você não consegue assistir. Tá? Então, a massificação está relacionada à quantidade de pessoas que conseguem assistir aquela TV. Tá? Então, é isso que acontece no sistema de massificação. Vamos lá. E aí, tá mostrando para vocês, né, a imagenzinha, cadê? Ó, tá mostrando para vocês a imagem da televisão adestrando a população, né? Quieto, eu disse para você não ler, nem pensar, nem falar, nem sentir. Compre. E aí você tá vendo que a televisão ela tá colocando aquela pessoa ali numa situação de submissão, né? Então as pessoas estão mais submissas à TV. Então a televisão exige que você compre, transforma a grande mídia, né? Que a televisão é chamada de grande mídia no sistema atual, tá, gente? Então a grande mídia, ela consegue controlar mais a população. Ok, vamos lá, vamos continuar. Ó, e aí tem os sistemas de manipulação, né? Existe o melhor celular, existe aí a melhor saída, a melhor viagem, existem as melhores pessoas, as pessoas mais bonitas. Então essa manipulação para colocar sempre uma mercadoria, sempre uma possibilidade em destaque, faz com que as pessoas se tornem cada vez mais manipuladas. Né? Quantas vezes você não estava em casa tranquilo e aí de repente você começa a ver uma viagem, ou você começa a ver um celular e você começa a desejar aquilo. Então é a grande mídia, tá? É o sistema querendo manipular as informações que você obtém. Ok, vamos continuar. Ó, o próximo slide, a gente vai falar um pouquinho sobre a organização da população no contexto da globalização. Tá? Então, a globalização é baseada na unificação social, certo? O indivíduo não percebe as dificuldades de participação e organização na sociedade global. Tá? Então, você está vendo aí que o indivíduo ele não percebe as dificuldades que tem, ele só observa aquela vontade de obter. Certo? Porque a grande mídia está incentivando que você obtenha, certo? Porque a internet está mostrando que você tem que obter. E cada vez mais você fica achando que faz parte do processo. Mas muitas vezes você só tem o veículo do processo, que é o celular. Tá? Então, essa posição da sociedade no meio desse processo é que deixa muitas dúvidas. Né? Se esse sistema de globalização é realmente uma globalização, serve realmente para a população, ela está inserida nesse contexto, então a gente vai ver que isso é um grande problema da globalização. Outra coisa também é a internet, tá? Com a diversidade de informações disponíveis, passou a influenciar mais os diversos grupos sociais. Então a internet é um meio de influência hoje, né? Uma situação pessoal que eu vou compartilhar com vocês era que no meu tempo de ensino médio, né, de ensino fundamental, de ensino médio e fundamental no caso, meu tempo nesses dois períodos, eu não tive acesso muito à internet, né? Eu não tive acesso à internet. A internet estava engateando ainda os processos, eu estava na fase do só serve para a universidade e só serve para os governos, tá? Então era diferente. A população ainda não tinha muito acesso a esse processo digital. Agora, vocês já estão inseridos nesse processo, já têm uma maior facilidade em estar dentro do sistema de informação. Ok, vamos lá. Uma outra coisa também que a gente vai observar são as novas possibilidades de organização da população com a internet. Tá? Então, o cyberativismo. Professor, o que vem a ser cyberativismo? Vamos falar primeiro sobre ativismo. Tá? O ativismo é aquele processo onde você vai lá e levanta a bandeira por uma causa, né? E você mostra que você é, por exemplo, uma feminista, ou você mostra, por exemplo, que você está lutando contra os negros. Então, o ativismo são essas bandeiras que a sociedade levanta para proteger uma classe de pessoas. Né? Então, é um sistema de proteção social.
Com a internet entra o cyberativismo, tá? O que é o cyberativismo? É um termo recente e consiste na utilização da internet por grupos politicamente motivados. Tá? Então, são pessoas que se juntam, tá, em grupos da internet, por exemplo, no Facebook, tá, ou no WhatsApp. Então, se juntam, se reúnem, marcam encontros e começam o ativismo, né? Ou pela internet, mostrando vídeos ou outras coisas, ou se reúnem fisicamente, tá, gente? Então, os cyberativistas buscam difundir informações e reivindicações sem qualquer elemento intermediário, com o objetivo de buscar apoio. Então, o que é que o cyberativista faz? Tá eu e mais 2 amigos aqui querendo levantar um movimento, então vou começar a mostrar para as pessoas, vou começar a fazer postagem, e isso faz com que muito mais pessoas comecem a aderir à causa desses cyberativistas. Ok, gente? Vamos continuar. Uma outra coisa que a gente vai ver também são as categorias, tá? Do cyberativismo. Então, como é que eles atuam? Eles atuam online, certo? No sistema online, eles atuam no sistema offline, tá? Então, como é que eles funcionam, os cyberativistas? Na conscientização e produção por causas, né? Então, os cyberativistas começam a observar eventos, tá? E divulgam de notícia em notícia, certo? Para que as pessoas comecem a aderir, para que as pessoas se sensibilizem, tá? Dão uma motivação, dão uma ação e reação para que as pessoas comecem a interagir também junto com a causa. Ok, vamos lá. E aí a gente vai ver um grupo em especial, tá? Um grupo especial que trabalha nesse cyberativismo já há algum tempo, desde o início, que são os anônimos. Você aí, no carnaval, por exemplo, já utilizou aquela máscara lá dos anônimos, tá? Já utilizou aquela máscarazinha. Então, o que é aquela máscara? Alguém sabe aí? Vamos lá, vamos conversar sobre eles. Os anônimos são um grupo, tá, gente, que começaram o ativismo digital expondo alguns países, tá? Expondo algumas medidas autoritárias que países tomaram, e aí começaram a ganhar força do grande público, tá? Então as pessoas começaram a aderir. Uma pessoa só com a máscara começou a divulgar, tá? Um hacker começou a divulgar lá as informações, e ele começou a ser copiado por outras. Então daí se tornou uma organização, os anônimos, tá? Então vamos ler um pouquinho sobre o que é os anônimos. Anônimos é a palavra de origem inglesa, que em português significa anônimo mesmo, tá? É um grupo que se originou em 2003, certo? E representa o conceito de muitos usuários, tá? De comunidades online exibindo simultaneamente um cérebro global, tá? Então ele funciona como uma operação global e começam a coordenar imagens, começam a coordenar mensagens, vídeos, e isso faz com que as pessoas comecem a sensibilizar, tá? Vamos para o próximo, vamos para o objetivo, tá? O objetivo dos anônimos aí está mostrando que é essa causa, né? Esse ganho de causa entre as pessoas. Vamos lá. Aí está uma foto, tá? As novas possibilidades de organização da população com a internet e o ciberespaço. Nessa imagem aí mostra, né, a máscara dos anônimos que eu estava falando para vocês, tá? E esse grupo aí é um grupo um grupo de egípcios, né, que começou a se mobilizar pela internet e começaram a mostrar as polêmicas, né, que acontecia lá no Egito na Primavera Árabe, tá? Lembrando que a Primavera Árabe foi um processo de derrubada de vários poderes, de vários ditadores naquela parte do Oriente Médio ali e norte da África. Vamos lá, vamos continuar. Um outro sistema de ativismo também é o Greenpeace, tá, gente? O Greenpeace tá voltado mais para um sistema ambiental, está voltado mais às causas ambientais. O Greenpeace já atuou aqui no Brasil, na floresta amazônica, tá? A floresta amazônica passa por grandes problemas de devastação, tá? A gente está perdendo muita mata, a gente está perdendo muita área de mata, tá? Então, o Greenpeace já utilizou, tá, os seus veículos para ajudar também a floresta amazônica. Professor, então quer dizer que o Greenpeace ajuda o mundo inteiro nessas questões ambientais? O Greenpeace a gente não vai dizer que tem uma sede. O Greenpeace ele funciona como um sistema de ajuda humanitária para essas causas ambientais. Ok, gente, vamos lá, vamos continuar. Aí tá uma foto, tá, do Greenpeace, tá? A chegada na Amazônia, que eu estava falando para vocês.
E aí a gente vai ver que há uma atuação realmente mundial para esse grupo. Professor, vamos lá. Primavera Árabe, tá? Como eu falei para vocês, a Primavera Árabe foi aquele movimento de derrubada dos egípcios, tá? Dos egípcios e de outros ditadores na parte do norte da África e Oriente Médio, tá? E aí mostra a foto, tá? Marcante aqui, ó, essa charge marcante, tá? De uma egípcia, tá? Segurando um computador e levantando o celular, tá? Do outro lado lá, a gente mostrando que as pessoas soltam armas e bombas e começam a utilizar as redes sociais para começar a divulgar na internet, na grande mídia, informações de problemas sociais para haver melhora, tá? Então a gente está vendo que a internet de um sistema de comunicação simples, tá? Entre estados, de um sistema de comunicação entre universidades para celebrar a ciência, para avançar a ciência, entrou no meio populacional, tá? Entrou na parte social e começou a ser utilizado também como uma arma de luta contra problemas sociais e ambientais. Vamos lá. Ó, uma outra coisa também que a gente vai ver são os movimentos que aconteceram aqui no Brasil, tá? Então, o mundo inteiro tá interagindo com esse processo de ativismo social e tal, e o Brasil também não ia ficar de fora dessa grande imposição do mundo, tá? Então, a gente vai ver aí que o Brasil, ó, foi um movimento que cadê? Casos recentes de cyberativismo no Brasil. Vem da movimentação da liberdade do Brasil, tá? A gente vai ver que aí foi um movimento que surgiu no Brasil antes da Copa de 2014, contra o aumento das passagens do transporte. Então, a gente está vendo aí que quando a gente reivindica para a passagem e a gente começa a mobilizar várias pessoas também na internet, a gente vê que há uma dinâmica também, ok? Ó, tá aí a imagem, tá? Todo mundo, os estudantes aí se levantando contra as passagens mais caras em 2014, vamos lá. Ó. E aí a gente vai ter a mobilização, tá? De Santo Antônio na Paraíba, cadê? A mobilização da cidade de Santo Antônio, no Paraná, pela questão das empregadas domésticas. Então a gente viu a passagem, tá? As questões das passagens. A gente viu agora a questão da movimentação das empregadas domésticas, tá? Pela liberdade da liberdade das empregadas. A gente vai ver que alguns deputados começaram também a aderir a esse processo, tá? Que começou na internet e evoluiu também para as ações no nosso poder, no nosso governo, ok? Pronto, gente. Agora a gente vai falar sobre duas questões, tá? Duas questões e fazer uma revisão, fazer uma retrospectiva, tudo que a gente viu, tá? Pra gente ver se tá bem certinho, tá bem na mente, bem organizado, ok? Vamos lá. Questão 1, tá? Há muito tempo, o rádio, a televisão e outros meios de comunicação têm levado informações simultâneas a lugares remotos, mas por esses meios, tá? Somos apenas ouvintes, tá? Ou telespectadores. A possibilidade de selecionar informações no momento, no local desejado, só foi viabilizada com a internet, tá? A integração por meio das redes sociais, da informação e da nova dimensão ao espaço e cria uma nova forma de agir sobre eles, tá? Falando com vocês sobre questões, eu sempre recomendo que antes de vocês começarem a fazer qualquer tipo de questão, tá, gente? Comecem lendo a pergunta e depois voltem para o enunciado, tá? Então é bem mais interessante. Mas, nesse caso aqui, é interessante que você primeiro leia o enunciado, porque no enunciado que vão estar as informações que você vai conseguir responder a pergunta, tá? Então vamos lá. A integração das redes, tá, de informação no espaço virtual ao espaço geográfico corrobora para o conceito de unidade tecnológica, cyberespaço, espacialidade digital, sociointeratividade e tecnosfera, tá? Vamos voltar a alguns conceitos aí, tá? Eu vou falar para vocês aí 3 conceitos que estão dentro da questão de Milton Santos lá, no movimento técnico, científico e informacional, tá? Então, são 2 coisas que Milton Santos vai dizer nesse movimento. Existe a tecnosfera, tá? Que são os sistemas de técnica que a gente vai utilizar para a fabricação de um produto. Por exemplo, o celular, para ser fabricado, existe uma série complexa
de peças, de chips, microchips, e a gente vai evoluir com telas diferentes, com telas mais avançadas. Então é um processo técnico de formação daquele celular. Já isso vai estar relacionado à tecnosfera. Na psicosfera, tá? A psicosfera vai ser a questão da inteligência, tá? Da ciência que você vai colocar para fazer aquele celular. Esse celular vai pegar até quanto sinal digital. Esse celular vai ter uma tecnologia na tela para funcionar, Bluetooth. Então, essa parte científica vai estar na psicosfera. E existe também, no meio disso tudo, o ciberespaço. O ciberespaço é o espaço onde fica a internet, onde fica todo esse sistema tecnológico de redes, tá? E todo interligado. Então, o ciberespaço vai uma questão mais ampla e abarca todo esse sistema, internet, TV, rádio. Então, todos os sistemas que a gente utiliza para informação estão inseridos no ciberespaço. Nessa questão aí, tá? A resposta é a letra B, ciberespaço, porque ele fala sobre os meios de comunicação, ele fala sobre o rádio, ele fala sobre a TV, certo? Ele fala que esses sistemas eles vão levando a população para um patamar mais remoto, né, onde as pessoas começam a utilizar isso para obter informação. Então, tá voltado para a psicosfera. Ok? Tá voltado para o ciberespaço. Vamos lá. Próxima questão. Vamos lá. Questão 2. O que os jornais chamam de Era da Informação nada mais é do que o atestado de óbito da cultura de massa. Tá? Um estilo de vida surgiu com Gutenberg. Gente, um parêntese aí, tá? Esse Gutenberg foi o inventor da imprensa. Tá? Então, Gutenberg no período lá do Renascimento, tá? Do humanismo, ele cria a imprensa. Na verdade, ele não cria a imprensa. Vamos pontuar aí. Ele não cria imprensa, ele vai inventar também imprensa, só que na Europa. Ok, gente? Porque a imprensa já era utilizada lá na Índia. Os indianos já utilizavam a imprensa, mas eles não se comunicavam, né? Não tinha essa rede de comunicação que se tem hoje, no período do Renascimento. Então Gutenberg ele vai inventar a imprensa. Pessoal, mas o que era a imprensa? A imprensa é uma máquina, tá? Que imprime, tá? As informações, que imprime letras em chapas de aço. Antes, os europeus precisavam escrever os livros, tudo era manuscrito. Então era muito mais caro você escrever um livro, era muito mais caro você organizar aquelas informações, porque só quem conseguia pagar por aquela informação ali escrita eram as pessoas da nobreza, né? Então não era tão disponível a informação. Com a invenção da imprensa, barateia mais o custo dos jornais. Vamos continuar. No século XV, tá? Foi a atômica Revolução Industrial. Esse processo aí que eu estou falando faz parte do início da Revolução Industrial. Até hoje, você foi obrigado a assistir o mesmo filme que o vizinho, tá? E ler o mesmo jornal que os outros. 200 mil assinantes, tá? Comer o mesmo milho, tá? A mesma tomate industrializada, tá? Vestir o mesmo jeans, o mesmo modelo de amigo no trabalho você tem que ter, tá? E isso fez com que as pessoas começassem a interagir mais, tá? Então as pessoas estavam começando a se copiar. Com a chegada da internet, com a chegada da evolução, tanto lá de Gutenberg com a máquina de imprensa, né, produzindo mais jornais, as pessoas também começaram aqui nesse processo da internet a se copiar. Então vamos lá para a perguntinha, tá? O contexto acima escrito, em 1994, realiza a previsão acerca dos efeitos de transmissões tecnológicas, tá? Na sociedade atual. Nessa perspectiva, as transformações tecnológicas propiciam, letra A concessão total de liberdade ao indivíduo, tá? Letra B, o fim da proibição cultural. Letra C, o aumento da interatividade digital. Letra D, a segregação da moda. Letra E, o declínio de transmissão das técnicas. Tá? Então a gente está vendo aí que existe um processo de evolução, tá? Existe um processo de aumento de cópias de pessoas. Tá? Então a gente vai ver que a letra C, tá? É o aumento da interatividade digital. As pessoas começaram a interagir mais no mundo digital. Gente, se a gente for fazer um processo evolutivo aí, tá? Da informação, a gente vai ver que a informação ela vai começar lá a questão manuscrita, né? Do comércio, as trocas.
e depois, tá, com a chegada da internet, a gente não vai precisar mais ter aquela troca, ter aquele comércio. A troca agora vai ser de informação, tá? Qual o país que deixa mais informação disponível, né? Qual o país que consegue integrar mais a população, tá? Então, qual o cyberativismo que consegue ganhar mais causas, consegue ficar mais popular. Então, a luta aí é por crescimento de disseminar essa informação. Antes, tá, a grande mídia funcionava só na TV. Hoje em dia a gente está vendo que o crescimento da internet, né, das pessoas utilizando a internet, vem crescendo aí exponencialmente. Vamos fazer uma revisãozinha agora de tudo que a gente viu. Ó, gente, então vamos lá. A gente começou a observar sobre, sobre os meios de comunicação, tá? Eu falei para vocês das BRs, né, que servem para ligar os pontos, as cidades, e isso escuta o comércio, tá? As mercadorias. Falei para vocês dos gasodutos também, que são meios de transporte dos gases, né, de um recurso que a gente vai ter entre estados diferentes, tá? No caso Bolívia e Brasil. Falamos um pouquinho também de como funciona a fibra ótica, como é que funciona a internet para as pessoas, tá? E a gente começou a falar também da sociedade da informação na qual nos tornamos hoje. Tá? Então, a gente hoje é uma sociedade da informação, pelo menos aqui no Brasil, tá? Que se a gente for em outros países, como a gente viu lá na paletinha, lá na imagem do globo, nem todo mundo tem acesso à internet, mas, em teoria, tá? A grosso modo, nós somos a sociedade da informação. Ok, vamos lá. Falamos também sobre a questão do cyberativismo, né? Onde as pessoas começaram a utilizar a internet para reivindicar causas. Tá? Falamos também que o cyberativismo ele funciona em todo mundo, né? Falamos dos anônimos. Tá? Os anônimos são um grupo ativista que está voltado para os movimentos sociais, para a luta por liberdade, e o Greenpeace está relacionado à questão ambiental. Então, são dois cyberativismos diferentes, com duas frentes e linhas diferentes, e serve para incentivar o ativismo na era digital. Ok? Pega nesse ganchinho, falamos um pouquinho também sobre o Brasil nesse processo de cyberativismo, falamos das passagens, né? Falamos das empregadas, falamos também que o Brasil está totalmente integrado nesse processo de ativismo social, até porque as pessoas no Brasil elas lutam por liberdade, e isso a gente começou a observar a partir da década de 90, tá? Então, com o surgimento da internet no final da década de 90, a gente vai ver que esse uso, né, começou a ficar mais prático. Ok, gente. Agora a gente vai começar a observar, vou começar a ler com vocês algumas questões, tá? Acho que esse assunto é muito pertinente sobre essa comunicação, até porque esse processo que a gente está tendo aqui é um processo de comunicação, tá? A gente está trocando informações aqui. E isso serve também para que vocês cresçam, né, como pessoas, cresçam como indivíduos e aprendam a selecionar as informações que vocês disseminam. Ok? Ok, gente, vamos lá. Ó, essas informações disseminadas que vocês utilizam, tá? Eu vou colher agora como perguntas para que a gente possa desenvolver mais. Ó, gente, vamos lá. Deixa eu ver, a primeira pergunta. Boa tarde. O que é fibra ótica? Fibra ótica é um cabo de vidro, tá, gente? É um cabo de vidro, um filamento bem da finura de um grão de cabelo, tá? Da finura de um grão de cabelo. E as informações passam por essa fibra ótica. Então, a fibra ótica é basicamente o meio de transporte da informação. A informação ela é muito rápida, tá? Ela passa na velocidade da luz. Então, a informação é transformada em luz e passa por esse cabo de fibra ótica. Ok? Próximo. Existem meios ou possibilidades de integração desses meios de comunicação ou operam sempre de modo independente? Vê só, gente, existe uma integração nesses processos de comunicação, tá, gente? Por quê? Eles não podem atuar independentes, tem que ter uma operação. A internet, por exemplo, ela não é um meio de comunicação que atua independente. A internet é um meio de comunicação que atua, certo? Através de informações que você consegue depositar em um banco de dados, tá? Então existe lá o banco de dados, tá? Existe um banco de dados. Esse banco de dados ele é abastecido com informações da população. Porque vamos lá,
Imagina só aí, se existisse uma caixa vazia, tá? Vamos pegar uma caixa vazia lá, bonitinha, e ninguém colocou lá uma informação, ninguém colocou um bilhete, vamos fazer um recadinho, recadinho do coração, vamos lá, recadinho do coração. Tá lá a caixinha vazia. Eu chego para ler o primeiro recadinho do coração e não vejo nenhum. Então, naquela caixa não tem nenhuma informação ali sobre nada não. Mas se uma pessoa vem, coloca um recado, outra vem, coloca outro recado, outra vem, começa a depositar informações naquela caixa, eu vou começar a observar, eu vou começar a ter mais informações e aí eu vou começar a disseminar. Vou começar a conhecer sobre uma pessoa, conhecer sobre outra. Então a internet, basicamente hoje, nessa era digital, nesse mundo atual, certo? Ela funciona para essa disseminação de informação, tá, gente? Ela funciona para a transmissão desses conteúdos, ok? Então, não opera de modo independente, tem que ter alguém por trás. Já nos meios de comunicação, tá? Que a gente também observou, tem que ter uma operação, né? Tem que ter alguém se comunicando. Por quê? Nos meios de comunicação, no processo de comunicação, por exemplo, da BR, tem que ter uma concessionária, um estado que atue organizando aquela BR. Tem que ter, por exemplo, no gasoduto que a gente começou a conversar, uma pessoa que gera aquela energia naquele gasoduto, que gera aquela operação naquele gasoduto, uma equipe técnica, tudo isso. Então, não é possível atuar de modo independente. Mas eu entendi mais ou menos o que é que você quer dizer, que se existe uma possibilidade de uma inteligência artificial, gente, isso é muito mais para frente, tá? Se bem que quando você pesquisa uma coisa no Google, tá? Existe uma inteligência artificial que já começa a colocar coisas para você, coisas que você goste, né? Possíveis que você goste, relacionadas àquele tema. Se você pesquisa sobre alguma música, já começa a aparecer músicas parecidas. Se você utiliza algum site de filmes, ele também já coloca aqueles filmes lá naquela linha, naquela categoria que você gosta. Então, é uma inteligência artificial, mas para ela chegar nesse nível de atuar independente, ia demorar muito, ok? Vamos lá. Explica melhor sobre a globalização, por favor. Gente, globalização é um processo de integração, né? É um processo de junção. Imagina a globalização, imagina o mundo como uma aldeia, tá? Se a gente for pensar no mundo como uma aldeia, tá? Um mundo como uma aldeia global, a gente vai ver que as casas são muito próximas, tá? Há uma maior interação entre as pessoas, tá? Então a gente vai ver que a globalização ela serve para integrar as pessoas de modo mais técnico, de modo mais dinâmico, ok? Então, esse modo dinâmico é que deixa a dúvida. Se ela realmente funciona, se ela realmente dinamiza isso, dinamiza essa proximidade, tá? Então, é essa a grande dúvida da globalização. Vamos lá? Gente, eu queria... boa tarde. Poderia explicar mais um pouco sobre cyberativismo? Esse cyberativismo aí vai estar relacionado à ideia de você... um ativismo online, né? Um ativismo no cyberespaço, entendeu? Então, esse cyberativismo aí está relacionado às causas que se busca para obter algum êxito. Tá? Por exemplo, eu citei o caso da Primavera Árabe, tá? Que os anônimos eles coordenaram egípcios, né? Para começar, egípcios e outras regiões, para começar a buscar a liberdade. Falei também do Greenpeace, né, gente? O Greenpeace é aquele grupo de ativismo mais voltado para a área ambiental, ok? Ok, vamos lá. O cyberespaço afeta ou ajuda o Brasil? Gente, o cyberativismo afeta ou ajuda o Brasil, perdão. O cyberativismo, gente, ele vai ajudar. O intuito do cyberativismo é aquela ajuda. Porém, existem grupos divergentes, né? Existem grupos e causas divergentes. Por quê? Enquanto no Brasil a gente vai ter uma parte da população que é a favor, por exemplo, da ocupação da Amazônia, tá? E chega o Greenpeace e diz que aquilo ali é uma coisa que agride o meio ambiente, tá? E enquanto outra parte do Brasil está a favor do Greenpeace para ajudar a não acabar com aquela mata, não ajudar a acabar com aquela região amazônica que é vida, tá? Então a gente vai ver que existem grupos divergentes. Então, de um lado, a população brasileira é afetada por algum grupo, do outro, ela é incentivada a que aconteça esse ativismo dentro, ok? Então, são casos e casos diferentes. Ok, vamos lá. Quem criou a internet? Ó, gente, vê só. A internet foi criada pelos Estados Unidos, tá?
não foi uma única pessoa que chegou e montou a internet, tá? Não chegou assim do nada e a internet foi montada, senão vamos criar um sistema que integre todo mundo. Não, ela foi acontecendo, tá? Foi uma coisa gradual, como eu falei. A internet ela começou, ela surgiu a partir da transmissão do guerra, né, na período da guerra, para a comunicação entre os exércitos, tá, americanos. Depois ela foi evoluindo para o processo aí de comunicação entre a ciência e a universidade, tá, as universidades que utilizavam. Então, são muitos programas que existiram no período da internet, que hoje não existem mais, até chegar na grande mídia, tá? Até chegar na grande mídia. Beleza, gente? Vamos lá. Ó, gente, eu quero agradecer agora a vocês que passaram essa tarde comigo, tá, gente? Uma coisa que eu acho interessante, nesse processo de interação que a gente está tendo, que é um processo novo, é um processo dinâmico, tá? A gente está aqui nesse período começando a conversar um pouco mais para estar um pouco mais próximo, tá? Então existe uma dimensão bem maior. Todos os estudantes estão conseguindo interagir de uma grande sala, então é isso que eu acho interessante na questão do cyberespaço, na questão da internet, nessa questão das novas globalizações, que a gente consegue interagir. Enquanto você estava na sua sala lá com seus 50 coleguinhas, tá? 50 amiguinhos, agora você está numa sala gigante aí com todo o estado interagindo num sistema. Tá? Então, isso aí é muito interessante no processo de interação global. Tá? Dúvidas que vocês tenham possíveis sobre esses conceitos, eu indico que você utilize muito o YouTube. Tá? O YouTube tem muita informação sobre os anônimos, tem muita informação também sobre o Greenpeace, tá? A tecnosfera, a psicosfera, o cyberespaço que a gente falou também estão disponíveis no YouTube, além de muitas informações também que vocês podem extrair no livro didático de vocês, tá, gente? Não abandone o livro didático, não abandone esse meio de conhecimento. Por quê? É através desse meio de conhecimento que você vai conseguir se tornar uma pessoa melhor. É através desses meios de conhecimento que você vai conseguir discernir mais as coisas, tá? Você vai conseguir saber se é possível, qual o lado que você consegue estar, tá? Qual o lado que tem mais prós e contras, tá? Você consegue se tornar uma pessoa melhor através de como você busca informação, tá? Então, buscar informação é muito importante e a informação está aí, né, gente? A informação está aí disponível, tá? A informação aqui no Brasil não é restrita como muitos países da Ásia, tá? Como muitos países do continente do Oriente Médio, na região do Oriente Médio, a gente tem aí uma maior liberdade. Então é interessante, é importante que vocês realmente utilizem esse recurso, tá? Então, na pergunta anterior, se o cyberespaço ajuda ou atrapalha o Brasil, eu digo para vocês que, na minha opinião, o cyberespaço ele ajuda, certo? Porque agora a gente tem mais meios de comunicação. Imagina aí o que é você, hoje em dia, querer saber sobre um assunto e digitar ele numa tela de celular e conseguir a informação. Isso é uma coisa extraordinária. É uma coisa extraordinária no mundo atual, tá? Coisa que a gente não conseguia ver isso há uns 20 anos atrás, por exemplo. Então você observa que existe uma interação maior, existe uma maior dinâmica com o cyberespaço. Em contrapartida, existem também pessoas que utilizam a internet para o mal, né, gente? Existem pessoas que utilizam a internet para agredir outras pessoas. Existem grupos, né, que são montados para se organizar e praticar a violência gratuita. Então, existem prós e contras nesse cyberespaço, tá? Então, para que você se torne uma pessoa melhor, é interessante, é importante que você realmente utilize da melhor forma a internet. Ok, gente? Ó, eu vou deixar para vocês disponível, tá? O meu e-mail, tá? Esse e-mail aí, só voltando para o e-mail, né, que foi o início de tudo, tá? Vou deixar para vocês o e-mail, uma coisa meio arcaica, e vou deixar uma coisa também atual para que vocês possam se comunicar comigo, tá? Que é meu Instagram. Então, através desses dois meios de comunicação, desses dois veículos, vocês conseguem interagir comigo e vocês conseguem também tirar qualquer dúvida, tá, gente? Agradeço por tudo, agradeço também a equipe, tá? Por essa oportunidade. Até uma próxima aula. Obrigado, tá, gente? Me sigam lá nas redes sociais. Valeu!